neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Deus fez o homem na terra há 6.000 anos atrás. E isto encerra o assunto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aumenta minha fé. Irmã Lilian cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque às vezes falta fé. Porém, Senhor, jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui, mesmo se faltar fé, tu és onipresente, tu podes me ouvir. Aumenta a minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte. Eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes sou provado, às vezes sou tentado, às vezes falta fé, mas tenho esperança de ver meu Salvador assim como Ele é. Por isso eu imploro poder para poder continuar cantando e através do louvor ganhar mais almas para o teu rebanho. Aumenta a minha fé, Senhor.
poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ouvintes, Deus fez o homem na terra há 6.000 anos atrás. E isto encerra o assunto, porquanto isto é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Mas o homem, na sua estupidez científica, quer provar ao contrário. Como se fosse invalidar a veracidade da Bíblia. Como se fosse invalidar a própria palavra de Deus. Ora, para Deus não faria nenhuma diferença o homem ter sido criado há 14 milhões de anos, ou 140 milhões de anos. De qualquer maneira, principalmente os seus filhos foram criados antes da fundação do mundo. Para começar, se tratando de vida eterna, eles não têm princípio, porque não têm fim também. Vida eterna não tem princípio, por isso não tem fim. Tudo que tem princípio tem fim, e vida eterna não tem princípio, por isso não tem fim. É glorioso, é maravilhoso, e tem um preço. Esse preço é a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E todos quantos viveram pela fé genuína, essa fé foi no que é eterno. Portanto, não é naquilo que é aparente. Veja só como isso encaixa com a verdade. Ouvindo o rádio, lá nos Estados Unidos, o profeta desta era ouviu um cientista, um doutor, lá no Canadá. Ele estava falando no Canadá. Ele era um médico muito profundo, estudioso. E ele estava afirmando que o homem tinha 14 milhões de anos de evolução. De evolução. Veja só. Desde que o homem conhece os animais, nenhum deles tem evoluído a ponto de se chegar à estatura de homem, ao estado de homem. Mas o que aconteceu? Eles desenterraram um osso lá na Itália, em 1800, em algum lugar, em 1800. Esse osso estava suposto a ser osso humano, e eles queriam provar. Estavam dizendo
que aquilo tinha 14 milhões de anos. 14 milhões de anos de idade. O que é comentado a respeito disso por um homem enviado de Deus? Não um homem que fala as coisas que supõe ou que aprende entre quatro paredes, mas um homem que ouvia a Deus cara a cara, audivelmente. Um homem profeta. O que o senhor diz a respeito disso? Ele diz: quão insensato é isto. Como um homem tem jogado sua vida fora por nada para provar uma besteira desta. A verdade é essa na nossa linguagem. Como eles têm a palavra de Deus, a revelação, como uma coisa que não vale nada, insignificante, as pessoas que são reveladas podem ver do lado de cá quão estúpidos são eles, quão atrasados. Vantagem, tentando desaprovar a palavra de Deus, a Bíblia. O que ele tem para sustentar isto? Que vem a confrontar com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Tem o quê? 16 elementos que mais cedo ou mais tarde se transformam em poeiras cósmicas, ou seja, poeira cósmica. É tudo que um homem tem, no sentido físico e intelectual. Agora, você sabe que enterrando um osso, aquele osso, o profeta pondera isso aí. Com 20 anos ele já se deteriora. Agora você põe 100 anos, põe 1000 anos, põe 14 milhões de anos, mesmo que esteja no gelo ou no sal. Estando no gelo ou no sal, vai mais longe um pouco. Mas eles arranjam uma insignificância para comprovar teorias que não passam de ficções idiotas. Bom, isso é fácil todo cristão concordar. Todo cristão concorda com a análise desta natureza. Mas ainda há coisa mais sutil, mais estúpida, não confrontando com a Bíblia Sagrada em relação à criação do homem, em relação à evolução, à química, à física e a todo o sistema científico, sem contrariar o mundo religioso, cristão, abre aspas e fecha aspas, tentando mostrar para as pessoas que Deus são 3 pessoas distintas. A essas alturas, a estupidez do médico de 14 milhões de anos, dando 14 milhões de anos para uma ossada de um homem, entre aspas, fica muito mais leve, muito mais insignificante.
Porque, na verdade, é uma cegueira que não cabe dentro do bom senso cristão. E mais do que isso, pessoas que nem mesmo dizem ser cristãs, evangélicas, concordam e admitem que Deus não pode ser três pessoas distintas. É certo que isso está chocando com a ferida do príncipe, que está coberta com uma pedra de brilhante. Tira essa pedra de brilhante, que aí debaixo tem uma lepra. A apresentação de Deus é muito bonita, brilha, mas debaixo disso tem uma lepra. Agora, para aqueles que têm alcançado a misericórdia, a infinita graça, deixa os ossos para lá, deixa a evolução para lá, porque isso não vai determinar nada, absolutamente nada, em relação ao destino eterno. E passam a sofrer e a viver e usufruir das três manifestações divinas. Que seja, Pai, Filho, Espírito Santo. Pai como um rei dominante, poderoso, o mesmo Deus. Emanuel, Filho, Deus conosco, o sacerdote, da nossa intercessão. Espírito Santo, o mesmo Deus em nós, fazendo de nós profetas, iluminando, isto é, aqueles que podem ver a Deus como Ele é. Isso é o espírito de profecia. Ver a Deus como Ele é. Você vê por essa fé, que não é comprovada pelo que é aparente, o Pai no Filho e o Espírito Santo em você. O grande mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo em você, Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. Sabendo de antemão que nenhum crente revelado espera ter no milênio 3 reis. Primeiro, segundo, terceiro. É um rei, é um trono. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade. Porque Deus é Espírito, enche os céus e a terra. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E estes puderam conhecer o Filho unigênito do Pai, porque Ele o fez conhecer. Ele manifestou o seu nome aos homens, afirmando: eu e o Pai somos um.
dando sentido perfeito da revelação do apóstolo São Paulo em relação ao grande mistério de Deus em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. É necessário que possa ver a Deus como Ele é através da fé, que não mostra o que é aparente, para que possa usufruir nesta dimensão dos benefícios totais que podem ser alcançados pelo ser humano, pela sua igreja, e mais do que isso, a eternidade. Agora, se você crê na Bíblia, você crê na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você crê naqueles que falam esta palavra, que é divinamente inspirada. E você discerne quem está falando a palavra de Deus. Aí está a grande diferença. Ora, jamais, preste bem atenção, jamais os fiéis que tiveram fé genuína, fé perfeita na palavra de Deus, seriam odiados, perseguidos, se eles não vivessem esta fé. A razão exclusiva deles terem morrido nas arenas, nas fogueiras, foi a fé. A fé que eles tinham. Aquilo foi que causou o ódio. Aquilo que provocou a chamada Santa Inquisição. É a fé naquilo que não é aparente. Você tem que sair desta fé que só mostra aquilo que é aparente e apalpável. Aquilo que pode apalpar, pegar. Então você está agora distinguindo naturalmente, perfeitamente, o que é fé. Fé apostólica, fé profética, e que não traz uma ilusão, uma sugestão de que você pertence ao corpo de Cristo. Mas isto é uma substância que você não pode negar para si próprio, porque você está nesse corpo, não por mérito, mas por eleição, por predestinação. Por isso você tem fé em nome de Jesus Cristo. Amém.